paz do Senhor, meus queridos. Que Deus abençoe profundamente você e a sua casa. Hoje nós estamos juntos aqui para falar sobre algo muito sério, mas também libertador. Os sinais de que Deus quer te tirar de um caminho que não é mais para você. Há momentos em que o céu não está em silêncio por acaso. Deus, em sua infinita sabedoria, começa a mover peças invisíveis ao nosso redor, mudando direções, fechando portas e nos inquietando por dentro. Às vezes, tudo isso acontece não para nos punir, mas para nos proteger. Há momentos em que o céu parece distante. Você ora, clama, busca respostas, mas o retorno é o silêncio. As lágrimas se tornam a única linguagem possível e o coração começa a se perguntar se Deus ainda está ouvindo. Esse é um dos sinais mais delicados e profundos de que o Senhor está tentando te redirecionar. Quando Deus quer te tirar de um caminho, Ele se cala, não por rejeição, mas por amor. O silêncio divino não é ausência, é estratégia. É o modo como Deus nos ensina a parar de insistir em algo que Ele já encerrou. Enquanto o coração fala demais, a alma não escuta, e por isso, o Senhor, em sua sabedoria, silencia o ruído exterior para que possamos ouvir o que está acontecendo dentro de nós. Muitos confundem o silêncio com abandono, mas o silêncio de Deus é o espaço onde Ele trabalha. É ali que Ele reorganiza o invisível, desmonta o que não é mais seu plano e prepara o novo caminho que ainda não podemos enxergar. O que parece demora é, na verdade, proteção. O que parece desatenção é cuidado em silêncio. Há coisas que só se discernem quando tudo para. Deus não compete com o barulho das nossas vontades. Ele espera que o coração se aquiete para então revelar sua vontade. O Salmo 46:10 diz: Cessai, e sabei que eu sou Deus. É um chamado para descansar, para não forçar o que Ele está desfazendo, para aceitar que até o silêncio é resposta. Talvez o que você chama de Deus não fala comigo seja na verdade Deus dizendo: eu já falei tudo o que precisava. Agora é hora de confiar. Há um ponto da caminhada em que o Senhor deixa de explicar e passa apenas a conduzir. Ele te guia sem ruído, por dentro, pela paz que resta ou pelo incômodo que permanece. Por isso, se o silêncio tem sido constante, não desespere. Observe o que está se desfazendo naturalmente. Preste atenção nas situações que antes se sustentavam e agora se esvaziam. Não é rejeição, é redirecionamento. Deus está retirando o que não te cabe mais para te proteger do que viria se você continuasse insistindo. O silêncio é o espaço onde Deus transforma o impulso em sabedoria, a ansiedade em fé e o controle em entrega. E quando o coração finalmente descansa, o céu começa a se mover. Existem momentos em que tudo o que antes fluía começa, de repente, a travar. O que era fácil se torna difícil, o que prosperava parece estagnar e as oportunidades que antes se abriam com naturalidade agora se fecham sem explicação. É nesse instante que muitos se desesperam, acreditando que Deus os abandonou. Mas, na verdade, é exatamente o contrário. Quando as portas começam a se fechar, muitas vezes é o próprio Deus te protegendo de um caminho que já não pertence ao teu destino. O fechamento de portas é um sinal espiritual. Deus, em sua soberania, controla não apenas o que se abre, mas também o que se encerra. Ele sabe o que você não vê. Sabe o que está por trás daquela oportunidade que parecia perfeita, daquela relação que parecia sólida, daquele projeto que parecia promissor. E quando Ele fecha uma porta, é porque algo ali deixaria de te fazer bem. Lembra de Jonas? Quando tentou fugir da vontade de Deus, entrou num navio que seguia em direção contrária ao propósito, e o mar se revoltou. Não foi coincidência. Foi o próprio Deus movendo as águas para impedi-lo de ir para longe do plano divino. Assim também acontece conosco. Quando insistimos em permanecer onde não deveríamos estar, Deus move as circunstâncias. Ele cria barreiras que nos forçam a parar e refletir. É doloroso ver portas se fechando, eu sei. Dá medo, dá sensação de perda. Mas o fechamento não é castigo, é cuidado. Deus está impedindo que você entre em lugares que não sustentariam a tua alma. Às vezes, o que chamamos de decepção
É apenas livramento em fase de revelação. O Senhor fecha portas para te ensinar a confiar, para te mostrar que a tua segurança não está nas oportunidades humanas, mas na fidelidade dEle. Ele quer que você entenda que há caminhos que só parecem bons, mas terminam em cansaço, dor e frustração. E para te preservar, Ele corta o acesso antes que o dano aconteça. Quando algo deixa de fluir, não é hora de forçar. É hora de perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Essa pergunta muda tudo, porque ela transforma a resistência em revelação. A fé verdadeira não tenta arrombar as portas que Deus fechou. Ela aceita o fechamento como sinal de redirecionamento. Talvez hoje você esteja diante de portas trancadas, sonhos adiados, caminhos interrompidos. Mas acredite, o mesmo Deus que fechou abrirá outras, mais firmes, mais seguras, mais alinhadas com o propósito que Ele tem para você. As portas que se fecham são a forma de Deus te dizer: Filho, esse tempo acabou. Eu quero te levar para um novo lugar. Existe uma paz que o mundo não entende. Uma paz que vem de Deus, silenciosa e firme, que dá direção mesmo em meio à incerteza. Quando essa paz desaparece, é sinal de que algo está desalinhado com o coração do Pai. É o Espírito Santo acendendo uma luz dentro de você dizendo: pare, reavalie. Esse caminho não é mais o teu. Muitas vezes, o primeiro sinal de que Deus quer te tirar de um lugar não está nas circunstâncias, mas dentro da tua alma. O coração começa a se inquietar. O que antes trazia alegria, agora causa peso. O que antes parecia certo, passa a gerar confusão. É como se o Espírito Santo retirasse sua aprovação silenciosa, não para te punir, mas para te alertar de que o tempo mudou. O erro comum é seguir pelo costume e não pela convicção espiritual. Quantas vezes você já manteve algo apenas porque sempre foi assim? Quantas vezes sustentou o que já não trazia paz, com medo de decepcionar alguém ou de admitir que o ciclo acabou? Mas a verdade é que Deus não guia seus filhos pelo hábito, Ele guia pela presença. E onde a presença já não está, a paz também não permanece. Filipenses 4:7 nos diz: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz é mais do que uma sensação de bem-estar, é uma confirmação espiritual. Ela é o selo de Deus sobre as decisões certas. Quando ela some, é um alerta. É o céu te mostrando que há algo que precisa mudar. Deus nunca conduz pelo medo. Se você está se movendo por ansiedade, pressa ou insegurança, pare e escute. A voz do Espírito fala pela serenidade. Quando a paz desaparece, é porque o Espírito está redirecionando teu coração para algo diferente. Talvez você esteja insistindo em um relacionamento que já perdeu o brilho espiritual, em um trabalho que só te consome, em um sonho que deixou de ter sentido. O Espírito Santo retira a paz para que você perceba o que não percebeu antes, que o teu coração está investindo energia em algo que o céu já encerrou. Antes de qualquer decisão, faça essa pergunta simples e poderosa: há paz no meu espírito? Se a resposta for não, não siga. Deus fala por meio da inquietação. Ele usa o desconforto para te salvar de decisões erradas. A ausência de paz não é castigo, é cuidado. É a forma mais amorosa de Deus te mostrar que o ciclo chegou ao fim. E quando você escolhe obedecer, mesmo sem entender, Ele devolve a paz que o mundo não pode tirar. Nem toda distância é perda. Às vezes é Deus reorganizando os lugares, separando o que precisa ser separado para te conduzir a um novo tempo. Quando o Senhor decide mudar o teu caminho, Ele começa reposicionando as pessoas ao teu redor. É como se Ele dissesse: alguns não podem ir com você para onde eu estou te levando. E ainda que doa, é amor. Há pessoas que foram bênção em um tempo, mas não foram chamadas para o próximo. Elas te ajudaram a crescer, te ensinaram algo, te sustentaram em oração. Mas agora o ciclo delas na tua história chegou ao fim. E Deus, em sua fidelidade, começa a permitir afastamentos. Às vezes por desentendimentos, outras por mudanças de rumo, outras simplesmente por silêncio.
mas o resultado é sempre o mesmo: um esvaziamento que antecede um recomeço. Abraão viveu isso. Em Gênesis 13:14, a Bíblia diz que o Senhor só falou com ele sobre a promessa depois que Ló se afastou. Era preciso separação para que a revelação viesse. Enquanto Abraão insistia em levar Ló consigo, a promessa permanecia adiada. Assim é conosco. Deus espera que deixemos ir o que não pertence mais, para que Ele possa liberar o novo sobre nós. Mas o coração humano é apegado. Nós choramos por vínculos que Deus já encerrou. Tentamos manter conexões que já cumpriram seu propósito. E quanto mais insistimos, mais sentimos peso, confusão e desencontro. O afastamento de algumas pessoas não é falha, é providência. É o céu ajustando os relacionamentos para que cada um siga na direção certa. Talvez você esteja se perguntando por que alguém importante se distanciou. Talvez tenha tentado entender o motivo, o que fez de errado, por que o laço se desfez. Mas hoje o Espírito Santo quer te dizer, não foi rejeição, foi preparação. Deus remove o que já não contribui para o propósito dele em você. Ele afasta quem te distrai do foco, quem te prende em padrões antigos, quem te impede de crescer espiritualmente. E quando ele tira, é porque vai preencher com algo melhor. Ele nunca retira por vaidade, mas por propósito. Por isso não retenha o que Deus está removendo. Liberar sem mágoa é prova de maturidade espiritual. Diga, Senhor, eu confio na tua vontade. Se tu estás afastando, é porque algo maior está vindo. Essa entrega abre espaço para novas alianças, relacionamentos guiados pelo Espírito e conexões que realmente edificam a fé. O afastamento, quando vem de Deus, não destrói, liberta. E quem foi tirado do teu caminho não foi perdido. Foi apenas reposicionado por um Deus que sabe o que é melhor para ambos. Há momentos em que aquilo que antes te alegrava passa a te cansar. O que antes fazia o coração vibrar, agora parece te drenar. A rotina pesa, o ambiente incomoda, o trabalho se torna fardo, o relacionamento deixa de nutrir. E você sente no fundo da alma que algo mudou. Esse é um dos sinais mais claros de que Deus está te chamando para sair de um caminho que já cumpriu o seu propósito. Quando o Espírito Santo se afasta de um lugar, o coração percebe antes da mente entender. O prazer some, a energia se vai e nada mais encaixa. O que antes era fonte de vida se transforma em um peso espiritual. É como se o próprio Deus retirasse o brilho, para que você entenda que é hora de se mover. Muitas vezes confundimos esse esgotamento com ataques espirituais ou com a necessidade de lutar mais, de insistir até vencer. Mas há uma diferença entre resistência e insistência. Resistir é permanecer firme no que Deus ainda abençoa. Insistir é tentar sustentar o que Deus já encerrou. E o Espírito Santo, em amor, nos ensina a discernir essa diferença. Quando algo termina, Deus começa a retirar o alimento espiritual daquele lugar. As conversas perdem o sentido, o trabalho não traz mais propósito, a convivência deixa de edificar, tudo se torna pesado, como se a alma estivesse carregando algo que já não lhe pertence. Isso não é castigo, é convite. Deus está dizendo, venha, há algo novo que eu quero te mostrar. Na Bíblia, vemos o profeta Elias, após um tempo de intensa atividade espiritual, cair em profundo cansaço. Deus não o repreendeu, mas o alimentou e o chamou para um novo caminho, dizendo, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. 1 Reis 19:7. Assim também acontece conosco. O peso vem para sinalizar que é hora de recomeçar, de mudar de direção, de renovar o fôlego e a visão. Deus não quer que você viva esgotado, tentando sustentar o que já perdeu o sentido. Ele quer que você entenda que há tempos e propósitos para todas as coisas. E quando o tempo se cumpre, o peso vem como lembrete de que é hora de soltar. Se tudo o que era prazeroso se tornou pesado, pergunte a Deus, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar através desse cansaço? Muitas vezes, o esgotamento é o Espírito Santo te convidando a parar, descansar e recomeçar.
mas dessa vez no caminho certo. O peso é o fim de um ciclo, e quando você entrega esse peso nas mãos de Deus, Ele transforma o desgaste em sabedoria, o cansaço em discernimento e a dor em um novo propósito. Há um tipo de incômodo que não vem do medo, da ansiedade ou da culpa. Vem do Espírito Santo. É um desconforto santo, uma inquietação interior que não te deixa em paz enquanto você permanece em um lugar que já não é o centro da vontade de Deus. Você pode tentar se convencer de que está tudo bem, pode argumentar consigo mesmo, mas lá no fundo, algo te diz: aqui não é mais o teu lugar. Esse desconforto é um dos sinais mais misericordiosos de Deus. É Ele mexendo nas tuas estruturas, te tirando da zona de conforto, te preparando para uma mudança que talvez você ainda não queira, mas precisa viver. Deus sabe que, se não te incomodar, você nunca vai sair. Então, Ele permite que aquilo que era seguro se torne estranho, que o que era confortável comece a apertar, que o ambiente que antes te acolhia comece a te sufocar. A Bíblia mostra isso claramente em Atos 16:6, quando Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Eles queriam fazer algo bom, mas não era o que Deus queria naquele momento. O Espírito não os deixou ir. Imagine isso. Homens cheios de fé, com boas intenções, mas barrados por Deus. Por quê? Porque o Senhor tinha outro destino preparado, a Macedônia. O desconforto foi o instrumento que redirecionou o apóstolo. Assim também é contigo. Há situações que parecem boas, mas não são mais o que Deus quer. Ele usa o desconforto para te despertar, para mostrar que o tempo mudou. Enquanto tudo está cômodo, não há crescimento. É quando a alma começa a se agitar, quando o coração sente que algo está fora do lugar, que Deus está abrindo uma nova rota. O erro é tentar abafar essa voz interior. Muitos dizem: é só uma fase, mas vai passar. É o inimigo tentando me tirar do foco. Mas às vezes, não é ataque espiritual, é direção divina. O Espírito Santo está te empurrando para um novo território, e o desconforto é o lembrete constante de que você não nasceu para se acomodar no quase, no suficiente, no mesmo. Se o lugar onde você está já não cabe na pessoa que Deus está te tornando, o desconforto será teu companheiro até que você se mova. E quando você finalmente obedecer, perceberá que aquilo que parecia perda era na verdade libertação. Não lute contra o desconforto santo. Use-o como bússola espiritual. Pergunte ao Senhor: o que o Senhor quer me mostrar através dessa inquietação? E Ele te responderá não com palavras, mas com caminhos novos se abrindo diante de você. Deus usa o incômodo para mover o imobilizado, o desconforto para despertar o adormecido e a agitação interior para gerar obediência. Quando o coração começa a se mexer, é sinal de que o Espírito está conduzindo a tua história para o próximo capítulo. Deus é paciente, mas também é persistente. Quando Ele quer te tirar de um caminho, Ele começa a enviar sinais. E se você não entende de primeira, Ele repete. E se ainda não compreende, Ele repete de novo. Só que de outro modo, por meio de outras pessoas, circunstâncias, sonhos, mensagens, ou até por acontecimentos que parecem casuais. Mas nada é coincidência quando o céu quer falar. Talvez você já tenha percebido isso. As mesmas situações voltam a acontecer, os mesmos alertas se repetem, as mesmas palavras te encontram de formas diferentes. Você escuta uma pregação, lê um versículo, recebe uma mensagem e sente: Deus está falando comigo de novo. E ainda assim, por medo ou teimosia, você tenta ignorar. Mas Deus, em sua misericórdia, insiste, porque Ele sabe o que virá se você continuar no caminho errado. A insistência divina é o amor de Deus se manifestando em paciência. Ele te avisa antes de agir. Ele repete para que você não se machuque, para que não precise aprender pela dor. A Bíblia está cheia de exemplos de repetições divinas. José teve 2 sonhos sobre o mesmo assunto, um com feixes, outro com estrelas, e ambos confirmavam o mesmo propósito:
Faraó também teve 2 sonhos com o mesmo significado, e José disse a ele: o fato de o sonho ter se repetido significa que Deus confirmou a sua decisão e a realizará em breve. Gênesis 41:32. Deus repete o que é importante. Ele fala várias vezes sobre o que não quer que você ignore. E se o sinal se repete, é porque o tempo está se esgotando. O Espírito Santo está dizendo: eu já te mostrei, agora é hora de obedecer. Mas nós muitas vezes chamamos de coincidência o que é insistência divina. Dizemos: engraçado, ouvi isso de novo. Alguém me falou a mesma coisa. Esse versículo apareceu 2 vezes essa semana. E passamos adiante, sem perceber que o céu está tentando nos alcançar. Deus fala por meio de repetições, porque Ele quer gerar certeza, não dúvida. Ele repete para que você não tenha desculpas, para que saiba, sem questionar, que é Ele quem está falando. O problema é que, quanto mais ignoramos os sinais, mais forte eles se tornam. Até que, por amor, Deus permite algo mais intenso acontecer, apenas para que finalmente despertemos. Por isso, anote os sinais, observe os padrões. Se algo continua voltando à tua mente, se as mesmas palavras continuam aparecendo, se as mesmas portas continuam se fechando, é porque Deus está insistindo em te mostrar algo que você ainda não entendeu. Os sinais de Deus não vêm para confundir, vêm para confirmar. E se eles têm se repetido, não é coincidência. É o Espírito Santo dizendo mais uma vez com ternura e firmeza: filho, eu já te avisei. Agora é hora de obedecer. Há um momento na jornada espiritual em que você percebe que suas próprias orações começaram a mudar. No início, você pedia com força, insistia, clamava para que Deus fizesse dar certo, para que Ele abrisse aquela porta, restaurasse aquele vínculo, sustentasse aquele projeto. Mas, com o tempo, algo muda dentro de você. As palavras já não saem com o mesmo fervor. O que antes era um clamor por insistência se transforma pouco a pouco em um pedido de rendição. Isso é obra do Espírito Santo. É Ele transformando a tua oração, porque o teu destino também está mudando. Quando Deus quer te tirar de um caminho, Ele muda primeiro a tua forma de orar. De repente, você já não pede mais para permanecer. Começa a pedir para entender. Já não clama por força para insistir. Começa a clamar por sabedoria para soltar. Talvez você tenha notado isso e nem tenha se dado conta do que significa. Você se pega dizendo: Senhor, se for da tua vontade, tira isso de mim. Deus, se esse caminho não te agrada, me mostra. Pai, se esse relacionamento não vem de ti, afasta. São frases de entrega de quem já está sendo guiado a deixar o controle e confiar no tempo de Deus. Na Bíblia, há um exemplo poderoso em 1 Samuel 1. Ana, que há anos orava por um filho, um dia entrou no templo e sua oração mudou. Antes, ela pedia apenas por uma bênção pessoal. Naquele dia, ela pediu por propósito: se o Senhor me der um filho, eu o entregarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E Deus então respondeu, porque a oração dela deixou de ser sobre desejo e passou a ser sobre propósito. Assim também acontece contigo. Quando a tua oração muda de tom, é sinal de maturidade espiritual. O Espírito está te levando a orar de acordo com a vontade do Pai, e não mais com a tua. Ele muda tuas palavras para mudar teu caminho. E muitas vezes, essa mudança vem acompanhada de uma profunda paz. Você percebe que já não sente a mesma urgência, o mesmo desespero. É como se o teu coração dissesse: se Deus quiser, será. Se não quiser, eu confio. Esse é o ponto onde a oração deixa de ser insistência e se torna rendição. Se isso está acontecendo contigo, entenda. Deus está te preparando para o novo. Ele está trocando o Senhor faz do meu jeito pelo Senhor faz como quiseres. E é nesse momento que o céu se move, porque Deus sempre responde à oração de quem se rende. As orações que mudam de tom são o prelúdio da mudança que virá. E o Espírito Santo, com ternura e sabedoria, está ensinando você a dizer menos me dá e mais me guia. Quando isso acontece,
O coração entra em harmonia com o propósito, e o que antes era luta se transforma em descanso. Chega um ponto em que o coração simplesmente sabe. Nada de extraordinário precisa acontecer. Não há uma voz audível, nem um sinal visível. É algo interno, sereno e incontestável. Um sentimento sagrado começa a tomar conta de você. Isso já não me pertence. É o Espírito Santo te dizendo com doçura e firmeza que o ciclo chegou ao fim. Esse é um dos sinais mais sutis e, ao mesmo tempo, mais claros do agir de Deus. É como se o Senhor, pouco a pouco, retirasse o vínculo espiritual que te mantinha ligado a algo, uma fase, uma pessoa, um projeto, e te preparasse para seguir adiante. Você ainda pode gostar, pode sentir carinho, pode ter boas lembranças, mas o apego se dissolve. O coração se desapega, e o que antes fazia sentido começa a perder o sabor. Muitos confundem esse sentimento com frieza, ingratidão ou desânimo, mas não é nada disso. Trata-se de uma transição espiritual. O Espírito Santo está movendo a tua alma para um novo propósito. E para que isso aconteça, ele precisa primeiro desligar o teu coração daquilo que já cumpriu sua missão. Pedro viveu isso. Quando Jesus o chamou, ele estava ocupado com suas redes, exercendo o ofício que conhecia desde sempre. Mas, ao ouvir a voz do Mestre, algo dentro dele mudou. As redes já não o prendiam. O barco já não o definia. O trabalho que antes sustentava sua identidade já não satisfazia sua alma. O Evangelho de Mateus diz: "E eles, deixando logo as redes, seguiram-no." Mateus 4, 19 e 20. Pedro não foi forçado a sair. Ele simplesmente sentiu que aquele lugar já não era o seu. Deus trabalha assim. Ele retira o gosto pelo que não faz mais parte do propósito, para que o desprendimento aconteça de forma natural. Ele não quer que você vá embora em meio ao caos. Ele quer que você saia em paz, com o coração limpo, sabendo que está obedecendo à vontade dele. Esse sentimento de não me pertence mais é um presente do céu, mesmo que cause dor. É Deus te libertando, antes mesmo que o rompimento aconteça. É Ele protegendo o teu espírito de se enraizar em algo que já não floresce. Quando sentir isso, não lute contra. Não tente reviver o que perdeu o sentido. Diga apenas: Senhor, se o meu tempo aqui terminou, eu aceito. Essa aceitação não é desistência, é sabedoria. É a fé que confia que, se Deus está removendo algo, é porque o que virá será mais alinhado com o teu chamado. Permita que o Espírito conduza esse desligamento. Ele sabe como fazer. E quando você solta o que já não te pertence, o Senhor coloca em tuas mãos algo que estava reservado para o novo tempo. O desapego é o início da libertação. E a libertação é sempre o prenúncio de uma nova promessa. Quando Deus quer te tirar de um caminho, Ele começa a revelar o que você preferia não ver. O Espírito Santo traz à luz aquilo que o coração tentou esconder. Atitudes, decisões, motivações, vínculos, escolhas que de alguma forma te afastaram do propósito. Esse confronto não é castigo, é convite à libertação. O confronto de Deus nunca vem para humilhar, vem para curar. Há momentos em que tudo ao redor parece te expor e a verdade te alcança de todos os lados. Pessoas dizem palavras que tocam fundo. Mensagens chegam na hora certa, e o próprio coração começa a se incomodar com atitudes que antes pareciam normais. É o Espírito Santo mostrando que algo precisa mudar, e que essa mudança começa dentro de você. O confronto é o modo mais direto de Deus dizer: "Filho, não dá mais para continuar assim." E é preciso coragem espiritual para ouvir, porque a verdade dói antes de libertar. Ela fere o orgulho, mas sara a alma. Ela desestabiliza o que é falso para afirmar o que é real. O rei Davi viveu isso. Depois de pecar, tentou esconder o erro. Mas Deus, em sua misericórdia, enviou o profeta Natã. E Natã não chegou com condenação, chegou com luz, mostrou a verdade, e Davi caiu em arrependimento. Ele não discutiu, não se justificou, apenas disse: "Pequei contra o Senhor." E naquele instante, começou a restauração, segundo Samuel 12.
O confronto é graça disfarçada. É o cuidado de Deus impedindo que você permaneça em um caminho de autodestruição. É a voz do Espírito chamando à consciência, antes que a consequência chegue. Deus sempre avisa antes de agir. Ele revela antes de remover. E quando te confronta, é porque ainda há tempo de mudar. O erro é reagir com resistência. Muitos, quando são confrontados, tentam se defender, justificar, culpar os outros. Mas o Espírito Santo não se impressiona com argumentos. Ele se move onde há arrependimento. O coração que reconhece a verdade se torna terreno fértil para o recomeço. Se Deus está te confrontando, não fuja, escute. Ele pode estar falando através de alguém, de uma situação, de uma palavra ou até do silêncio. O confronto é o portal da transformação. Quando você aceita a verdade, o engano perde força, o pecado perde domínio e a mente volta a ser livre. Diga: Senhor, se há algo em mim que precisa ser corrigido, mostra-me. Eu prefiro a tua verdade à minha razão. Essa oração abre o caminho da cura. Deus não confronta para destruir, Ele confronta para reconstruir. Ele mostra a verdade não para te expor, mas para te libertar. E quando você escolhe a verdade, o inimigo perde o poder de te aprisionar. Há momentos em que, por mais que você planeje, organize, lute e se dedique, nada dá certo. Você ora, se esforça, faz tudo o que pode, e ainda assim, as coisas parecem desandar. É como se o chão fugisse dos teus pés. Cada tentativa vira frustração. Cada projeto encontra uma barreira invisível. E nesse ponto, é natural pensar: será que Deus se esqueceu de mim? Mas, na verdade, Ele está exatamente aí, segurando a tua mão e dizendo: eu não te esqueci, eu só estou te poupando. Deus é soberano sobre cada detalhe. E há situações em que Ele mesmo impede os teus planos de prosperarem, não por maldade, mas por misericórdia. Ele enxerga o que você não vê, conhece o desfecho de cada escolha e por amor intervém. É por isso que, às vezes, Ele não permite que algo dê certo, porque daria errado mais à frente. A Bíblia diz em Provérbios 19:21, muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalece. Você pode ter boas intenções, pode sonhar honestamente, mas se o que planejou não está alinhado com o propósito divino, Deus, em sua fidelidade, vai intervir. Ele não deixa que o teu desejo se torne a tua ruína. É frustrante quando tudo dá errado, eu sei, mas às vezes o fracasso é o livramento que você não reconhece de imediato. O atraso é o cuidado de Deus. O obstáculo é a barreira que o Senhor coloca para te proteger de um caminho que te desviaria da promessa. Quantas vezes mais tarde você olhou para trás e disse: se aquilo tivesse dado certo, eu teria me perdido. Esse é o testemunho da graça agindo nos bastidores. A resistência de Deus é misericórdia disfarçada. Quando Ele bloqueia algo, é porque o tempo não é certo, ou porque a direção não é a dele. E insistir contra essa resistência é desperdiçar força tentando abrir uma porta que o céu trancou por amor. Em momentos assim, a oração mais sábia é: Senhor, se não for o teu caminho, me impede de seguir. Essa é a oração dos filhos amadurecidos, daqueles que entenderam que o sucesso fora da vontade de Deus é derrota disfarçada. Lembre-se, quando Deus quer te tirar de um caminho, Ele desautoriza o teu controle. Ele desmonta o plano humano para reconstruir o propósito divino. E ainda que o processo doa, você vai perceber que Ele nunca te deixou frustrado por prazer, mas por proteção. O que dá errado pode ser o livramento mais certo que você já recebeu. E o que não funcionou agora é, muitas vezes, a semente do que Deus vai fazer florescer depois. Só que do jeito dele, não do teu. Confie. O Deus que frustra o teu plano é o mesmo que escreve a tua vitória. Quando Deus quer te tirar de um caminho, Ele começa a te lembrar repetidamente daquilo que precisa ser deixado para trás. Pode ser uma situação, um hábito, uma pessoa, um lugar ou até uma forma de pensar. De tempos em tempos, o mesmo pensamento volta. Sai daí. Solta isso. Não insista. E mesmo que você tente esquecer,
o Espírito Santo traz de volta. É como uma voz suave e insistente no coração, dizendo o que você já sabe, mas ainda não teve coragem de fazer. Esse é um dos sinais mais claros de que o tempo está se esgotando. Deus é paciente, mas não é indiferente. Ele te avisa antes de agir. Ele alerta antes de remover. E o Espírito Santo é o mensageiro dessa graça. Ele não acusa, não condena, mas convence. Convence com amor, com persistência, com lembranças que voltam sempre que você tenta ignorar. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. A sensação de que o Espírito está falando sempre sobre o mesmo ponto. Você ora por respostas, mas o que volta é o mesmo pensamento de entrega. E você até tenta racionalizar, diz que é coisa da sua cabeça, que ainda não é o momento. Mas o Espírito insiste porque sabe o que está em jogo. Na Bíblia vemos essa insistência divina várias vezes. Quando Jonas fugiu, Deus enviou o vento, a tempestade e, por fim, um grande peixe. Todos eram lembretes de uma só mensagem. Volta ao propósito. E só quando Jonas obedeceu, a paz voltou. Assim também é com você. Enquanto não obedecer, o Espírito continuará te lembrando porque ele te ama demais para te deixar confortável em um caminho que vai te afastar do destino que o Pai planejou. Essa insistência não é peso, é cuidado. É Deus dizendo: eu ainda estou te dando tempo. Eu ainda quero te guiar pelo melhor. E quanto mais você ignora, mais o Espírito fala, não com ira, mas com compaixão. Muitos pensam que ouvir o Espírito é privilégio de poucos, mas não é. Todo coração sensível à presença de Deus reconhece quando Ele está falando. É aquela inquietação mansa, aquele incômodo suave, aquela certeza interior que não se apaga. O Espírito não grita, ele sussurra. E quando ele repete o mesmo aviso, é porque o tempo da mudança chegou. Não endureça o coração. Quando o Espírito te lembrar de algo, obedeça. Mesmo que doa, mesmo que pareça perda, mesmo que você não entenda completamente. Deus nunca te pedirá para deixar algo sem ter preparado algo melhor em troca. Obedecer à voz do Espírito é o mesmo que se alinhar à vontade do Pai. E quando você finalmente solta o que ele vem pedindo há tanto tempo, uma paz indescritível toma o lugar da resistência. É como se o céu dissesse: agora sim, filho. Agora posso te conduzir. O Espírito não desiste de você. Se ele ainda fala, é porque ainda há tempo. E cada lembrança é um ato de amor. Poucas coisas nos movem tanto quanto a dor. Ela nos incomoda, nos desinstala, nos faz questionar e, às vezes, nos obriga a mudar. Mas há dores que não vêm para destruir, vêm para direcionar. Quando Deus quer te tirar de um caminho e você resiste aos sinais, Ele permite que a dor faça o que a comodidade não conseguiu: te mover. A dor é uma linguagem de Deus que só o coração sensível consegue compreender. Ela revela o que precisa ser curado, mostra o que já não serve mais e aponta para onde o Espírito quer te levar. E mesmo que pareça dura, a dor é uma das formas mais compassivas que o Senhor usa para alinhar a tua rota. José viveu isso. Foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, injustiçado, esquecido, mas em tudo isso, Deus estava conduzindo-o para o trono do Egito. Cada ferida que José enfrentou o empurrava para o seu destino. Ele não teria chegado onde chegou se não tivesse passado pela dor. E no final ele mesmo reconheceu: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. A dor que hoje te angustia pode ser o mesmo instrumento que Deus está usando para te reposicionar. Às vezes, Ele permite que algo doa porque sabe que só assim você vai soltar o que precisa ser deixado. Se não doesse, você ainda estaria preso. Se não doesse, talvez continuasse onde não devia mais estar. É difícil enxergar propósito no meio do sofrimento, mas Deus nunca desperdiça uma lágrima. Cada dor carrega uma lição, cada perda revela uma verdade, e cada ferida prepara o terreno para algo novo florescer. Quando tudo parece ruir, o céu está reconstruindo.
Quando tudo parece se desfazer, Deus está libertando. Por isso, ao invés de perguntar por quê, pergunte para quê. O porquê busca explicações humanas. O para quê revela o propósito divino. E quando você muda a pergunta, muda a perspectiva. O que era desespero se torna aprendizado. O que era dor se torna nascimento. Deus está te empurrando para algo maior, e a dor é o empurrão do amor dele. Não se revolte contra o processo. Diga: Senhor, se essa dor faz parte do teu plano, me dá força para atravessá-la e sabedoria para entender o que ela quer me ensinar. A cruz de Cristo é o maior exemplo disso. O sofrimento de Jesus não foi sinal de abandono, foi o caminho da redenção. A dor do Calvário abriu as portas da eternidade. Assim também, a tua dor pode estar abrindo um novo tempo, mais maduro, mais leve, mais cheio da presença de Deus. Confie, nada do que você sofreu será em vão. As lágrimas que você derramou hoje são as sementes da colheita que virá amanhã. Deus está te levando, mesmo através da dor, para o lugar onde a tua fé será plena e o teu coração finalmente encontrará descanso. Meu irmão, minha irmã, talvez essa mensagem tenha sido a confirmação que o teu coração esperava há tanto tempo. Talvez, enquanto ouvia cada palavra, você tenha se reconhecido em algum desses sinais. Nas portas que se fecharam, nas pessoas que se afastaram, no silêncio de Deus, ou na dor que ainda te aperta por dentro. Se foi assim, não tenha medo. Isso não é castigo, é cuidado. Deus não quer te ver preso a caminhos que drenam tua alma, que te afastam da paz e te impedem de florescer. Ele quer te conduzir para algo novo, um tempo de descanso, de propósito e de comunhão verdadeira com Ele. Mas para viver o novo, é preciso deixar o velho. E esse processo, por mais doloroso que seja, é sempre libertador. Tudo o que se encerra em Deus termina em paz. Cada porta que se fechou, cada afastamento, cada lágrima, nada foi por acaso. Tudo foi instrumento da graça. O que Deus está fazendo é te libertar do que te aprisionava, para abrir o caminho do que realmente vai te restaurar. Você não está perdendo, está sendo poupado. Não está retrocedendo, está sendo reposicionado. O Senhor está tirando o peso dos teus ombros para te devolver o fôlego da alma. O que hoje parece confusão, amanhã será clareza. O que hoje é dor, amanhã será testemunho. Amém.